Estamos começando agora o nosso programa de hoje, dizendo que a CAGES, que é a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, está contratando uma empresa sem licitação para fazer uma obra de 4 milhões de reais na região jaguaribana. É um contrato que o Tribunal de Contas do Estado precisa colocar uma lupa para olhar os seus detalhes. A CAGES, pela natureza dos seus serviços, que são praticamente todos enterrados, abaixo do solo, embaixo do solo, todas essas obras são de difíceis fiscalizações, mas o Tribunal de Contas do Estado precisa fazer um esforço a mais para conhecer esses gastos. Sem dúvida, é uma das áreas, a do saneamento, a da distribuição de água, não a venda da água em si, mas a distribuição no geral. São serviços onde nós podemos ter desvios de muitos recursos. Por isso, a advertência que se faz pedindo a atenção do Tribunal de Contas do Estado para investigar esses contratos sem licitação e de montantes elevados. 4 milhões de reais é realmente um expressivo montante de recursos públicos que precisam ser fiscalizados. Foi sancionada a lei estadual que altera o quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O Judiciário cearense começa a enxugar o seu quadro de terceirizados. Ele começa a reduzir o número de terceirizados, atendendo a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O número de servidores do Judiciário cearense, servidores efetivos, consequentemente concursados, este número chega a 3.173 servidores. Todos os demais, milhares outros, que servem ao Poder Judiciário cearense, são emprestados por prefeituras ou terceirizados. O Conselho Nacional de Justiça quer acabar com isso, acabar com pessoas nos quadros do Judiciário emprestadas por prefeituras ou terceirizadas. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações do nosso site desta quarta-feira, a gente destaca que o deputado Guilherme Sampaio propõe o feriado no Dia do Estudante no Ceará. Segundo ele, o estudante exerce papel fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária, devendo ser celebrado pela sua relevância e importância para a construção e fortalecimento do país. A gente também fala sobre a CPMI, que o presidente, o Arthur Maia, diz que não pretende prorrogar os trabalhos em Brasília. Ele disse esperar que a relatora, a senadora Elisiane Gama, entregue o relatório final dentro do prazo estabelecido pelo regimento que dá origem à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
que é de 120 dias. A gente também destaca que a taxa de desemprego recua de 9,6% para 8,6% no Ceará. As principais quedas foram observadas no Distrito Federal, de 12% no primeiro trimestre para 8,7% no segundo, e no Rio Grande do Norte, de 12,1% para 10,2%. A gente também destaca que um crédito especial de 129,9 milhões no orçamento de 2023 para atender o programa de redução de fila do INSS. De acordo com a exposição de motivos enviada pelo governo, os recursos sairão da reserva de contingência do Ministério do Planejamento e Orçamento. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, começando pela Folha de São Paulo, a gente fala sobre o governo Lula, que Lula se irrita com Flávio Dino após a operação da PF sobre joias de Bolsonaro ofuscar o PAC. A ação da PF coincidiu com solenidade no Teatro Municipal e colocou Flávio Dino na berlinda. Uma análise que a Folha realizou diz que o governo escanteia técnicos e politiza apagão em 25 estados e Distrito Federal. Nunca ficamos tanto tempo sem saber a origem de um apagão, diz ex-diretor. Sobre violência, a PM só cedeu imagens de 6 ocorrências com mortes na Operação Escudo. Agora, com as atualizações do Globo, a gente fala sobre reforma ministerial, que na mira do Centrão, o que pesa a favor e contra integrantes do governo sobre ameaça de demissão. As pastas que serão entregues para republicanos e progressistas seguem indefinidas. Uma pesquisa da Quest diz que o governo Lula é aprovado por 60% dos brasileiros, o maior patamar desde o início do mandato. O cenário econômico ajuda a explicar melhor o momento do petista. E pela primeira vez, a aprovação de Lula supera reprovação entre evangélicos mais ricos e no Sul. A gente também destaca a coluna do Lauro Jardim, que ele diz que o governo Lula se prepara para o 7 de janeiro, bem diferente dos anos do governo Bolsonaro. E, por fim, a gente destaca as notícias do Estadão, que Lula loteia cargos em conselhos de estatais e ministros ganham 30 mil por uma reunião ao mês. A propósito desta manchete, nós já fizemos aqui uma matéria tratando desse assunto, inclusive para destacar que o ministro cearense Camilo Santana tem um desses benefícios que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal têm para ajudar na remuneração dos seus auxiliares de primeiro escalão. É um complemento salarial que eles têm, tanto no governo federal, os ministros de Estado, quanto no governo estadual e no governo municipal. Na verdade, o salário de cada um ministro, secretário de governo e secretário da Prefeitura de Fortaleza, os salários são irrisórios. É uma enganação. Nenhum técnico, nenhum profissional qualificado, sem segundas intenções, aceita ganhar um salário que está lá estipulado, mesmo com a representação do cargo, porque mesmo somando os dois, o salário e a representação do cargo, é uma remuneração insignificante para a importância do trabalho que eles emprestam. O dia santificado de ontem só paralisou o funcionamento normal do serviço público no Ceará. Em Brasília, por exemplo, os poderes da República funcionaram normalmente. Lá não se comemora o dia santificado como se comemora.
esse dia santificado, como se comemora no Ceará, em razão de a Santa ser a padroeira da capital cearense. Pois bem, os poderes em Brasília funcionaram normalmente e no Congresso Nacional as comissões parlamentares de inquérito fizeram reuniões, inclusive a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de vandalismos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro passado. Nesta, a CPMI, foi tomado o depoimento do fotógrafo que registrou alguns dos atos de vandalismo. A base governista, integrante da CPMI, elogiou seu depoimento, mas a oposição foi crítica e disse que ele não estava no centro do vandalismo naquele dia como profissional, mas como um infiltrado para colher imagens que comprometessem os bolsonaristas. Mas antes do depoimento, o senador Magno Malta e outros, ou melhor, o senador Magno Malta renunciou ao cargo de vice-presidente da CPMI, que dividia com o cearense Cid Gomes. Os deputados e senadores também discutiram, inclusive Magno Malta, a posição do ministro da Justiça, Flávio Dino, que, segundo eles, não teria cumprido por completo a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinava que ele, Flávio Dino, entregasse todos os vídeos de câmeras do Ministério da Justiça naquele 8 de janeiro. Ele, ministro, só teria mandado para a CPMI parte das imagens. Um dos senadores que protestaram foi Magno Malta. Vamos ouvir o que ele disse. Há que se ressaltar duas coisas nesse processo. Primeiro, que é um escárnio o que o ministro Flávio Dino vem fazendo com a CPMI. Até porque uma CPI ou uma CPMI tem poderes próprios e não precisa pedir a benção a ninguém para tomar suas atitudes. Quando ela vota que quebrou sigilo e está pedindo, e está solicitando que seja entregue as imagens, ela não precisa que o ministro diga que vai pedir para um ministro do Supremo, porque há poderes próprios de uma CPMI ou de uma CPI, senão não haveria razão para existir, seria audiência pública. Uma CPI tem poder de justiça e poder de polícia, não precisa pedir a benção a ninguém. Na verdade, ela acelera um processo investigativo de qualquer lugar, dentro do escopo da CPI. E nós estamos aqui porque nós somos autores, nós assinamos. O autor da CPI está aqui, do fato determinado, o deputado André Fernandes, mas a ele não foi dado o direito de presidir. Mas nós que assinamos, perdemos os direitos. E quem não assinou e que não queria a CPI, e nós entendemos hoje o porquê de protelar tanto algumas pessoas que foram convocadas e desconvocadas, como a questão desse que ouvimos hoje, do fotógrafo, nós entendemos em uma palavra dele o porquê tanto medo. Ele disse que naquele dia que lá ele esteve, ele viu a Força Nacional parada no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí um senador pergunta e um deputado, você viu? Ele disse, vi. Você fotografou? Ele disse, fotografei.
E foi nesse estacionamento que ele parou o carro dele. Veja que a movimentação era tão pequena, estava parada a Força Nacional, e eles não querem a convocação do diretor da Força Nacional. Bom, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, logo no início da sessão, disse que não vai prorrogar o prazo de funcionamento da comissão. Vamos ouvi-lo. Ouvi dizer pela imprensa que há uma lista de deputados, já um número considerável de assinaturas de parlamentares, querendo abrir uma CPI para tratar da questão das joias que eventualmente teriam sido dadas ao casal Bolsonaro. Se a CPMI for criada com esse propósito, ela vai cuidar dessa questão das joias. Eu não consigo enxergar nenhum nexo de causalidade nem de relação com o que aconteceu no dia 8 de janeiro e com um presente que, eventualmente, não estou dizendo que isso aconteceu, que o presidente teria recebido e que, ao invés de declarar, tomou como pessoal. Eu não vou entrar nisso, porque isso não tem nada a ver com 8 de janeiro. Não contem comigo para esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito ponderada. Eu não estou aqui para defender o presidente Bolsonaro, não estou aqui para defender o governo, eu estou aqui para cumprir um papel de esclarecer para o povo brasileiro e comandar esse trabalho para que juntos possamos esclarecer ao povo brasileiro o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Esse é o meu propósito, é nisso que eu estou focado e é isso que vou fazer. Espero que a senadora Elisiane Gama tenha, até o final do prazo que nós temos de 6 meses, que nós tenhamos condição de concluir os trabalhos dessa CPMI e apresentar um relatório. Assim eu espero. Ela tem trabalhado duro e com afinco para poder tirar suas conclusões. E não serei eu também, como presidente da CPMI, que tomarei alguma iniciativa no sentido de prorrogar a CPMI. Se deputados e senadores fizerem o número suficiente de assinatura, conseguirem, deputado Paulo Magalhães, o número suficiente de assinaturas na Câmara dos Deputados e no Senado para prorrogar a CPMI, cumpre a mim, como presidente, aceitar essa determinação do Congresso Nacional e continuar os nossos trabalhos até a data que for determinada. Bom, essa CPMI de iniciativa da oposição ao governo Lula visa mostrar a omissão de integrantes do governo Lula que deram condições para que os vândalos fizessem aquele quebra-quebra no dia 8 de janeiro. É evidente que o governo faz todos os esforços para mostrar que não foi omisso, mas a comissão, os oposicionistas, insistem nessa tese. No depoimento de ontem do fotógrafo da Reuters, as duas partes se disseram satisfeitas com o seu depoimento. Aliás, ele foi muito elogiado pela sua competência profissional, embora alguns questionamentos quisessem levá-lo para a vala comum de um infiltrado. Teve senador lá que mostrou uma imagem dizendo que a imagem tinha sido preparada. A foto não foi um flagrante, foi uma foto preparada. E isso visava exatamente confirmar a ideia deles de que o fotógrafo estava ali como um infiltrado para mostrar os atos de vandalismos que comprometessem os bolsonaristas. E essa história da Força Nacional, que é verdade, os integrantes da Força Nacional estavam parados lá na sede do Ministério da Justiça e eles não foram acionados para evitar ou conter o vandalismo. Ontem à noite, o Ministério, por seus representantes, por alguns dos seus representantes, tentaram esclarecer
por que a Força Nacional, por que pessoas da Força, militares da Força Nacional estavam lá? Porque a Força Nacional só pode atuar depois que o governador do Estado ou do Distrito Federal peça a ajuda dela. E o governo do Distrito Federal não pediu a ajuda da Força Nacional. Justifica o Ministério da Justiça, acrescentando que, imediatamente após a decretação da intervenção na área de segurança do Distrito Federal, aí sim o ministro Flávio Dino utilizou o pessoal da Força Nacional, mas isso aí já era noite do dia 8 de janeiro. O ministro Fernando Haddad criou o último problema nas relações do governo Lula com a Câmara dos Deputados, ou, mais precisamente, com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ao fazer críticas aos superpoderes daquela Casa do Congresso Nacional. Vamos ouvir parte do que disse o ministro. Eu vim agradecê-lo, porque ele remeteu já para a Câmara dos Deputados e agora eu vou tomar a liberdade de ligar para o presidente Arthur Lira, colocar os técnicos da Fazenda à disposição dos líderes para explicar que, inclusive, a medida provisória recebeu 17 emendas que foram validadas pelo Ministério da Fazenda para deixar absolutamente claro o propósito da medida. Uma medida justa, uma medida equilibrada e uma medida sintonizada com o que tem de mais moderno no mundo. Não vai atrapalhar ninguém, pelo contrário, vai deixar as coisas em ordem. A equipe técnica do Ministério da Fazenda à disposição dos líderes, para que se tome conhecimento, inclusive, dos aperfeiçoamentos que foram feitos pela Comissão Especial, que não foram poucos. Foram 17 emendas acatadas, que deram mais clareza para o texto, e vamos combinar, né? Mais justiça tributária. Bom, o presidente da Câmara não gostou das declarações do ministro da Fazenda. Reagiu, não com nota pública, mas reagiu duro e contou com o apoio dos seus colegas demais líderes de bancadas. E o arcabouço fiscal, que é o centro dessa discussão, vai aguardar mais alguns dias para ser votado na Câmara. Só um esclarecimento: o arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara dos Deputados no início do mês de julho. A matéria foi para o Senado Federal. O Senado fez algumas alterações e, por esta razão, a matéria teve que voltar para a Câmara dos Deputados, que vai dizer se aceita ou não as alterações feitas pelo Senado. De qualquer modo, agora a palavra final é da Câmara. E enquanto ela não disser se aceita ou não as alterações do Senado, o Ministério da Fazenda vai ter que engolir o presidente da Câmara, Arthur Lira. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de modo crítico sobre as prisões de dois dos seus principais auxiliares enquanto ele estava na presidência da República. Vamos ouvir parte do que ele disse. E temos a preocupação com o futuro dos julgamentos em Brasília. Não adianta você falar no momento em devido processo legal. Acredito que a CPMI está indo muito bem, em especial depois do vazamento das imagens
pela TV CNN, do chefe do GSI, né, bem como daquele fotógrafo da Reuters, chutando uma porta já estava aberta, começou a mudar tudo. Né? Outros depoimentos vão aparecendo, o governo tem maioria lá dentro ainda, mas os fatos são muito claros. Então, a gente tem esperança de um bom final nisso. Logicamente, não esquece o sofrimento das 200 e poucas pessoas, são 6 meses presos. Eu tenho 2 auxiliares meus direto presos há 90 dias. Tem 2 que não eram diretos meus, mas estão presos ainda, são da ativa, o Cid, mais o Sargento Reis. E cuja punição, se fossem culpados, pode até ser, não sei, tá? Não seria passível dessa preventiva que estão sofrendo agora. O objetivo é sempre aquela história, uma delação premiada, vai delatar o quê? Bom, a propósito, o principal editorial do jornal O Estado de São Paulo de hoje trata dessa história mais ou menos aí. Como o título do editorial é Como agem os cupins da República. E aí diz, deveria ser perturbadora por si só a suspeita de que um esquema de venda de joias e outros artigos valiosos da União foi operado durante e pouco depois do mandato de um presidente da República. Entretanto, sendo o presidente o senhor Jair Bolsonaro, essa gatunice, caso venha a ser confirmada pelas investigações da Polícia Federal, ora em andamento, não causa espanto, pois é perfeitamente compatível com o espírito antirrepublicano do bolsonarismo. A rigor, o bolsonarismo nunca teve a ver com política na acepção clássica do termo. Aliás, são noções antiéticas. Por princípio, o bolsonarismo sempre esteve orientado pela exclusão de tudo e de todos que lhe sejam diversos, jamais pelo diálogo e pela concertação de interesses. E vai adiante. É um editorial realmente muito forte contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E com a leitura de parte deste editorial do jornal Estado de São Paulo, nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva. Amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45, estaremos de volta. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.